Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, capítulo 13, já no apêndice, questão 108, sobre a festa do corpo de Deus. Qual é a festa que se celebra na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade? Na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, celebra-se a solenidade do Santíssimo Sacramento ou do corpo de Deus, Corpus Christi. Não se celebra a instituição do Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa? A Igreja celebra na Quinta-feira Santa a instituição do Santíssimo Sacramento, mas como então está ocupada principalmente em cerimônias de luto pela paixão de Jesus Cristo, julgou conveniente instituir outra festa particular para honrar este mistério com plena alegria. Então, as quintas-feiras, porque Nosso Senhor instituiu o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o sacerdócio, numa quinta-feira, na Quinta-feira Santa. Então, a Quinta-feira Santa, por isso, se honra o Santíssimo também, com aquela adoração que os senhores viram, que vai da missa até o dia seguinte, a Sexta-feira Santa. Mas como está numa semana de luto, então essa festa perde, por causa da paixão de Nosso Senhor, toda a sua festividade, digamos assim, toda a sua solenidade no sentido de alegria. E realça mais o sacerdócio e o sacrifício. A missa e também o sacramento, porque ao dar o sacrifício é o sacramento da Eucaristia. Então a Igreja instituiu numa quinta-feira, porque é um dia eucarístico, a festa do corpo de Deus, para dar nesse dia, na quinta de Corpus Christi, a alegria que na Quinta-feira Santa não podemos ter por causa da Sexta-feira Santa. Esta festa foi instituída, quem pediu foi o próprio Nosso Senhor. Ele apareceu para uma santa, eu não me lembro o nome dela, os senhores me perdoem, e ele falou que queria uma festa em honra do seu Santíssimo Corpo, que fosse numa quinta-feira. E aí a Igreja, o Papa daquele então, obedeceu a esse pedido, e ele chamou 2 santos para confeccionar o breviário e a missa, os textos da missa. Os escolhidos foram nada mais e nada menos que São Tomás de Aquino e São Boaventura. Aí então o Papa mandou eles escreverem um texto com a oitava, do breviário dos 8 dias, a Santa Missa, e tinha que apresentar para o Papa e ele ia ficar com o mais bonito. Então a tradição conta que o primeiro a ler seus textos foi São Tomás. Aí São Boaventura estava do lado e quando ele ouviu o que São Tomás tinha escrito, ele rasgou o texto dele, que devia ser maravilhoso, mas ele rasgou. E aí o Papa ficou com o único texto, que é o de São Tomás. São Tomás compôs o hino, a sequência, o Tantum Ergo, que perpetua em toda a bênção do Santíssimo, os textos do breviário e os textos da Santa Missa, e a Igreja aprovou. Que é teologia pura, é um manancial e é belo. São Tomás tem a verdade e a beleza própria. E ficou São Boaventura, que é muito... Seus escritos são maravilhosos, de beleza, mas se ele rasgou, ele rasgou. Então, de que maneira podemos nós honrar o mistério que se celebra na festa do corpo de Deus? Para honrar o mistério que se celebra na festa do corpo de Deus, devemos, primeiro, receber com particular devoção e fervor a Sagrada Comunhão e agradecer com todo o afeto do coração a Jesus Cristo, que quis dar-se a cada um de nós nesse sacramento. Segundo, assistir nesta solenidade e em toda a oitava, se puder, aos ofícios divinos, particularmente ao santo sacrifício da missa, e fazer frequentes visitas a Jesus velado sob as espécies sacramentais. Então, nesse dia e durante a oitava, a Igreja expõe o Santíssimo. A própria missa do Corpus Christi pode ser celebrada diante dele exposto. Tem rubricas próprias. Então ficam 8 dias que a Igreja se dedica mais a honrar esse sacramento, esse sacramento, e também com a intenção de reparar
porque durante o ano quantas comunhões corriqueiras, tíbias, se não sacrílegas. Então a igreja dedica esses 8 dias para louvar o nosso Senhor no Santíssimo e reparar a indiferença da parte dos seus filhos, nós. Por que na festa do corpo de Deus se leva solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão? Na festa do corpo de Deus leva-se solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão, primeiro, para honrar a humanidade santíssima de nosso Senhor, escondido sob as espécies sacramentais. Segundo, para reavivar a fé e aumentar a devoção dos fiéis para com este mistério. E terceiro, para celebrar a vitória que ele deu à sua igreja sobre os inimigos do Santíssimo Sacramento. E mais uma razão, para reparar de algum modo as injúrias que lhes são feitas pelos inimigos da nossa religião. Então a igreja nesse dia, bom, alguns dos senhores assistiram, tem a procissão, que nos bons tempos as igrejas faziam todos aqueles tapetes que ainda existem resquícios, Minas Gerais, algumas cidades do interior, com serragens, sal, desenhos, para que Nosso Senhor pise não nesses tapetes, todo o percurso e volte para a igreja sem tocar nesse chão comum e corrente. O reino de Portugal, falávamos de Santa Isabel, o rei era muito devoto ao Santíssimo, e além de fazer o tapete com as serragens e tudo esses pós belos, o rei fazia um teto de tecido por todos os quilômetros que Nosso Senhor fosse percorrer em procissão nas ruas, e quem tinha que pagar o reino. E era um tecido que se usava para a festa do corpo de Deus no ano, depois, ano que vem, outro tecido. E acontecia que o gasto do reino era tão grande que levava meses para o rei conseguir pagar, porque era uma promessa do reino que tinha que honrar o Santíssimo. E o rei ia atrás do padre, vestido como rei, mas descalço, acompanhando, para mostrar que ele era, diante dos reis, nada mais que um simples e mero mortal. Com o laicismo, o Estado não tem Deus mais, às vezes são proibidos. O Brasil é um país que Deus teve muita piedade, que nós temos ainda o feriado nacional na festa de Corpus Christi. E para agravar ou para nos obrigar mais à devoção, é um dia de preceito neste país. Pelo modernismo que jaz, continua sendo. Aí o que acontece? É uma quinta-feira, um católico vai para a praia. É um pecadaço esse. É o dia que nós temos para ficar ou ir a uma procissão de verdade, com o Santíssimo de verdade, ou rezar, porque é um dia que este país ainda tem como feriado para desagravar Nosso Senhor. Infelizmente, nós vemos, pelo menos ali em São Paulo, lá, como o padre foi para Caçapava, não? O trânsito que enfrentamos, a maioria se diz católico, todos para o litoral, e é um pecado a mais para nosso coro como brasileiros. Como se deve assistir à procissão do corpo de Deus? A procissão do corpo de Deus deve-se assistir primeiro com grande recolhimento e modéstia, sem ficar olhando para um lado e para o outro, nem falando sem necessidade. Segundo, com a intenção de honrar por meio de nossas adorações o triunfo de Jesus Cristo. Terceiro, pedindo-lhe humildemente perdão pelas comunhões indignas e por todas as outras profanações que se fazem a esse divino sacramento. E quarto, com sentimentos de fé, de confiança e de amor e de reconhecimento para com Jesus Cristo presente na hóstia consagrada. O Brasil, por causa de Portugal, sempre foi muito devoto ao Santíssimo. Então, 8 dias, no 8º dia da oitava do corpo de Deus, nós celebramos a festa do coração eucarístico de Jesus. Alguns países, não são todos que têm. E Nosso Senhor, depois de ter pedido esta festa, passar algum tempo, ele instituiu também, por Santa Margarida Maria de Alacoque, a festa do quê? Do Sagrado Coração de Jesus. E quando ele falou a ela, ele disse que na sexta-feira, depois da oitava da festa do meu corpo.
Então é muito triste ver, por exemplo, que acabaram com a oitava, mas o céu tem presente a oitava. O Sagrado Coração de Jesus pediu a sua festa tendo presente o calendário que seguimos, a oitava depois da festa do seu corpo de Deus. É impressionante. O céu não faz reformas litúrgicas. E aí vemos que está em perfeita sintonia o que? O Sagrado Coração de Jesus e o seu Santíssimo Sacramento. Porque o que ele disse? Antes de instituir, eu desejei ardentemente. E aí ele toma o pão, parte, dá aos seus. Então, nosso Senhor tendo amado os seus, os amou até o fim. Então, o Santíssimo Sacramento é a maior prova do Sagrado Coração de Jesus, do seu amor para conosco, porque ele se dá para ficar intimamente perto de nós. Não existe uma união mais próxima a ninguém, um amor mais íntimo, que é pôr o amado dentro do nosso ser. Por isso Nosso Senhor se escondeu numa hóstia, ingerido, sem ser consumido, para estar dentro daquele que ele ama. Aí vamos entender por que pareceria redundâncias. Não, é um eco do Sagrado Coração de Jesus ao Santíssimo Sacramento. Tá? Essas festas estão unidas. Por isso, ambas levam consigo a questão da reparação, desagravo, adoração, porque é Cristo vivo no Santíssimo, é o Sagrado Coração de Jesus também.